E aí, pessoal, vamos agora revisar a matéria do nono ano, né? Vamos pegar aí a Oceania, basicamente, e um destaque dando para a Austrália e Nova Zelândia. Bora lá. Então, como primeira pergunta, para explicar, né, por que a Austrália, né, apesar de ser um país, né, uma ilha tão grande, ela tem um vazio demográfico. Então, a Austrália é o sexto maior país do mundo, né? E por que não tem, né, uma população gigantesca como tem na China e na Índia, né? Então, um dos primeiros fatores é porque, né, a Austrália tem esse vazio demográfico, principalmente devido às condições geográficas e climáticas. Porque se você olhar observar o mapa aqui do lado, a Austrália essa parte em amarela é um imenso, vou pegar um destaque aqui para vocês, ó. O que está em amarelo é uma área desértica ou com um clima semiárido, né? Recebe o nome de Outback. Então, essa área é uma área muito inóspita ao convívio. Então, é uma das formas de tornar, né? Primeiro, inóspita para a agricultura, você não tem como plantar, então não tem água, não tem como criar os animais, então é impossível de viver. Então, apresentam condições extremas e estão inóspitas para a agricultura e assentamentos humanos. Como resultado, a maior parte da população se concentra em áreas costeiras, onde o clima é mais ameno e as condições de vida são mais favoráveis, né? As áreas desérticas vai dificultar essa ocupação humana. Então, deixa eu pegar aqui um outro destaque aqui em azulzinho. Ó, o que tá, essa parte branquinha que eu estou marcando de azul aqui, são as áreas onde você vai ter as maiores ocupações. Então, você observa que no território australiano é muito pouco de ocupação humana, ok? Próximo. Então, aí o destaque, né, dessa área desértica, né? Então, essa ocupação aqui no litoral, nessa parte litoral aqui, fazendo esse bumerangue aqui, né? E aqui nesse cantinho aqui na parte norte e aqui embaixo no centro-oeste da Austrália. Então, basicamente são essas três áreas que tem uma ocupação mais intensa. 2. Caracteriza a ocupação populacional da Oceania. Então, como que é a população que vive na Oceania? Então, tem o predomínio de uma população nativa representada por aborígenes australianos, que foi praticamente dizimada pelo conquistador inglês. Assim como todas as colonizações pelo mundo, né, a população autóctone acaba sendo dizimada, acaba sofrendo os impactos dessa colonização desenfreada. Então, assim como aconteceu na África, aconteceu aqui na América, com os nossos indígenas, nossos autóctones, né? Aconteceu também na Oceania. Então, os indígenas australianos acabaram sendo, né, dizimados pela cultura europeia. Então, 3. Como o continente, né, da Oceania se divide? Basicamente, ele se divide em 3 áreas. Você vai ter as áreas das ilhas, né, as pequenas ilhas e as grandes ilhas, né? A maior parte do território vai se concentrar, né, basicamente com a Austrália, que praticamente é quase toda a porção de terras emersas da Oceania, e com a Nova Zelândia aqui embaixo. Então, essas duas ilhas vão praticamente 90% do território está concentrado entre esses dois países. O restante ele vai se dividir entre Melanésia, que está aqui, ó, Melanésia, são as ilhas Melanésias, são as ilhas Melanésias por causa da cor, né, da cor dos seus habitantes, né, cor negra. Então, tem a ver com o tom da pele. Micronésia, aqui em cima, porque são concentrados, né, várias pequenas ilhazinhas. E a Polinésia, que é a concentração de várias ilhas. Então, essa é uma área, né, vou trocar a cor aqui para destacar melhor. Então, essa é uma área, né, se você pegar esse quadrante aqui, é uma área onde você vai ter uma concentração de ilhas muito grandes. Então, nesse pedaço aqui do planeta, você tem uma concentração de ilhas vulcânicas, umas ocupadas, outras não. Então, você tem uma parte muito grande de formações de ilhas, ok? Mas as subdivisões, né, do
continente é Micronésia, Melanésia e Polinésia. São essas três subdivisões. Então, 1 Micronésia, 2 Melanésia e 3 Polinésia. Tranquilo, né? Assim, bora para outra. Então, comente a dinâmica da agricultura na Austrália e na Nova Zelândia. Então, como que funciona essa agricultura lá? Se você pensar que na Austrália quase 90% do território não tem como plantar. Então, a agricultura na Austrália e na Nova Zelândia é altamente diversificada e tecnologicamente avançada. Então, eles tiveram que investir em tecnologia para conseguir produzir mais com espaço de terra curto, né? Com foco na produção de grãos, carne, laticínios e vinhos. Já na Austrália, grandes extensões de terra são usadas para pastagem e cultivo de trigo, cevada e cana-de-açúcar, adaptando-se às condições áridas e semiáridas do país. Já na Nova Zelândia, o clima temperado favorece a pecuária intensiva, especialmente ovina e bovina, além de hortaliças, frutas, como por exemplo o kiwi. Aquele passarinho também kiwi, né, por causa do kiwi fruta. Ambas as nações investem em práticas agrícolas sustentáveis para enfrentar os desafios ambientais. Então, eles vão ter que investir, né, nessa agricultura sustentável porque o espaço de terra cultivado que eles têm é pequeno. Então, se eles perderem essa pouca terra cultivável, aí vai ficar impossível cultivar qualquer coisa que seja lá. Beleza? Então, com a descoberta do ouro por volta de 1150, isso vai atrair, né, vai favorecer a introdução da criação de ovelhas e de carneiros, favorecida pelas excelentes condições naturais de certos trechos do território, né, porque você já viu que no continente não é tudo. E com a descoberta das terras de grande fertilidade para a agricultura. Então, algumas partes, né, tem uma boa fertilidade, tem uma boa produção, mas a maior parte do país, né, do continente é difícil, né, essa agricultura. 5. Cite problemas que afetam o turismo da Oceania. Aí a imagem aí, né, tem um canguruzinho, né, que é um dos animais exóticos da Austrália. A Austrália vai, né, por ela ser uma ilha isolada, ela vai abrigar, né, vários animais, uma fauna muito rica e diferente, né? Então você vai ter animais lá que só existem lá, não existem em outras partes do mundo. Então, quais são os problemas que afetam o turismo na Oceania? Tem vários, né? A Oceania enfrenta diversos problemas socioambientais. Socioambientais porque é ambiental, mas ele está atrelado ao uso pelas pessoas. Então, as pessoas que impactam nesse problema ambiental. Por isso que é socioambiental, não é só problemas ambientais. Incluindo, por exemplo, o aumento da temperatura das águas superficiais, derretimento do gelo polar que eleva o nível do mar, alterações nas correntes marítimas que afetam o transporte de nutrientes, a produção de oxigênio. Então, você afeta toda a vida, né, que está nos corais, você mata os corais, então você vai perdendo essa riqueza da fauna e da flora marinhas. Além da contaminação dos mares com resíduos tóxicos como óleo, pesticidas, fertilizantes, agrotóxicos, então tudo isso vai afetar, né, vai matar a vida no mar. Esses fatores ameaçam populações costeiras que dependem, né, da pesca desses animais e ecossistemas marinhos, né, como corais, por exemplo, exigindo medidas urgentes de preservação. Se não preservar, né, vai acabar. Casos extremos não voltam mais. Complete os itens abaixo. Então, a Oceania é o menor continente do mundo e também o mais novo. A Austrália, né, que é o maior país da Oceania, e a Nova Zelândia ocupam cerca de 90% do seu território. A Austrália não faz fronteira com nenhum outro país, é uma ilha, né? Na Oceania, o inglês é o idioma mais falado, mas esse não é a única língua do continente, né? Você vai ter o francês e os idiomas nativos, né? A fauna da Oceania possui muitos animais, entretanto, sua posição isolada levou ao surgimento de algumas espécies exóticas encontradas somente naquela região, como por exemplo o canguru, o marsupial.
Não esquecer do clima, né? O clima vai afetar essa ocupação do solo. Então, observando aqui, né? Vou pegar aqui uma corzinha aqui, ó. Clima equatorial que está de vermelhinho, então pega aqui um pedacinho aqui da Nova Guiné. Clima tropical está de marronzinho, essa parte aqui, mais ao norte da Austrália. Desértico está amarelo, né? Esse amarelo mais forte, então essa parte aqui é um imenso deserto, então isso aqui não tem nada. Semiárido é essa parte, né, de transição em volta do deserto, pode virar deserto. Clima semiárido pode virar clima árido, então mas você perdeu essa área aqui, isso aqui ainda é uma área de transição. O clima mediterrâneo, que está em verde clarinho, aqui na ponta da Austrália, né, somente. E o clima temperado, que é essa parte aqui, está mais a sudeste da Austrália e aqui na Nova Zelândia, ok? Outra coisa que tem que se atentar são as paisagens vegetais, que estão atreladas ao clima. Então, se você pegar os dois mapas e colocar um em cima de outro, você vê que eles coincidem. Então, as florestas equatoriais e tropicais são onde você vai ter clima equatorial e tropical. Então, é basicamente aqui em cima, ó, um pedacinho da Austrália aqui. Então, você vai ter, né, as florestas equatoriais. Floresta temperada, onde você tem clima temperado. Então, aqui na Nova Zelândia. Savanas são aquela área de aqui no extremo norte da Austrália. Estepes e pradarias são aquela área de clima semiárido, aquela área de transição em volta do deserto. E o clima do deserto, o clima quente, é aquela área central, né? Aquela área central onde você tem um deserto. Então, deserto, clima de deserto, clima quente. A altimetria, né, onde você observa os pontos mais altos do continente, você tem, né, uma elevação do continente. Nessa área aqui você tem o deserto de Gibson, o grande deserto Vitória, então você tem um monte McDonald, então você tem uma área de elevação, você tem aqui a cordilheira australiana, os montes Flinders, então você tem pontos de elevação. Ó, a grande barreira Carolina, então são áreas de montanhas. Aqui você tem na Nova Zelândia os Alpes do Sul, né? Então você tem áreas elevadas, né? Se você observar acima de 1000 metros, então são áreas com uma certa altimetria. Altimetria, né, é a altura, né, do nível do mar até a altura desses picos. Aí algumas imagens, né, da paisagem australiana. Isso aí é um deserto, né, a área de deserto da Austrália. Também outra área, né, de clima semiárido, uma área mais seca. Tá aí o famoso canguruzinho, né, que é um personagem clássico da Austrália. E é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário e sigamos juntos. Se puder, sigam lá nas redes sociais, né, a minha bio tá aí, tem Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, então siga lá pra gente ir discutindo essas coisas aí. Obrigado a todos, até a próxima aula, obrigado por assistir, então valeu!